Boa noite, vamos iniciar nosso culto nessa noite. Você que chegou, quero te convidar a se levantar. Para iniciarmos o nosso culto em louvor a Deus, dizendo que Ele é bom. Senhor
misericórdia dura para sempre. De geração em geração, a sua fidelidade, diz a palavra do Senhor. Estamos aqui para adorar a Deus, amém? Você saiu de casa para isso. Não tem outro objetivo, não tem outra finalidade do cristão vir à casa de Deus que não seja adorar a Ele, né? Embora a gente goste de ver os irmãos, de falar, né? De ter comunhão com os irmãos, o propósito principal aqui é adorar a Deus. Vou te dar um minuto para que você possa silenciosamente falar com Deus, inclinar o teu coração a Deus, suplicar a Ele perdão, fazer uma oração de confissão dos pecados, né? Às vezes a gente tem que prestar atenção de como nós estamos diante do Senhor, como nós chegamos diante do Pai, faz parte da nossa preparação para adorá-lo. Isso acontecia no decorrer do culto que Israel prestava a Deus. Eles vinham também com sacrifícios de pedido de perdão. Faz parte da nossa vida também, pedimos perdão a Deus. Então vou te dar um minuto para você no seu lugar, fazer uma oração, só você e Deus, e confessar a Ele os seus pecados, pedir a Ele que Ele perdoe você, se em alguma falta você está. Vamos fazer isso? Um minuto aí, você orar silenciosamente no teu lugar. Louvamos, te agradecemos. Vou chamar aqui o seminarista Marlon e ele vai estar orando, agradecendo a Deus porque nós podemos ter a certeza do perdão de Deus. Também aproveitando, depois de agradecer a Deus pelo perdão, ele vai interceder pela nossa nação. Nesse exato momento, lá em Brasília, está uma confusão lá, né? Estou olhando o noticiário agora, antes de sair de casa. Uma invasão lá em Brasília, quebra-quebra, manifestação do povo, né? Todas essas questões que envolvem a política do Brasil. Nosso papel é orar, irmãos, para que Deus derrame paz, derrame calma, preserve a vida. A função da igreja é orar pelas instituições, orar pelos governos. Nós vamos fazer isso também, pedir ao Senhor que esteja agindo, que vidas sejam preservadas, né? Acho que a maior desgraça é você perder vida no meio de uma disputa, você vê pessoas perdendo a vida. Então pedir ao Senhor que guarde a Deus, que haja com misericórdia sobre a nossa pátria. Então Marlon vai agradecer a Deus pelo perdão e vai interceder pela nossa nação. Bom, vamos orar juntos. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pelo teu sacrifício naquela cruz, por ter enviado teu único Filho, Senhor, o teu amado Filho, para suportar por nós, Senhor, a dor, o martírio e muito mais que o martírio, a tua ira, Senhor. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, Pai. Sabemos que o Senhor nos ouve, Pai, se oramos de todo o coração a Ti. Senhor, queremos orar também pela nossa nação, Pai. O Senhor é o Deus que sabe de tudo e vê tudo o que acontece na terra. Sabes que a nossa nação tem passado por dias difíceis, mas Senhor, nós pedimos a Ti pela nossa nação, que o Senhor visite, Senhor, as autoridades, Pai, e as abençoe, cada uma delas, Pai, o presidente, os senadores, os prefeitos, os governadores, todos aqueles que estão investidos de autoridade. Nós pedimos ao Senhor que os abençoe, Pai, e que os alcance com o Teu Evangelho, Pai.
que no momento certo eles possam ouvir, ao menos ter a oportunidade de ouvir uma explicação clara da Tua palavra, do Teu Evangelho, Pai. Para que tenham ali a oportunidade, Senhor, de entregarem o seu coração a Jesus. Nós pedimos ao Senhor pela nossa nação, Pai. Senhor, toma cada um desses manifestantes que estão ali, Senhor. Pai, nós não queremos levantar bandeira política, mas nós pedimos ao Senhor que dê sabedoria a eles, Pai, para que eles se manifestem de forma justa, e não causando desordem, não fazendo aquilo que vai contra a Constituição do nosso país. Que o Senhor dê sabedoria, Pai. Que o Senhor tire do meio de nós, do meio do nosso país, Senhor, a bagunça, a desordem, aquilo que não agrada ao Senhor, Pai. Senhor, principalmente, Senhor, no coração dos Teus filhos, no coração da igreja. Que o Senhor venha nutrir no nosso coração o amor, a paz, a justiça, a honestidade, Pai, e não a desordem. Que o Senhor venha abençoar o nosso país em todas as coisas. Nós acreditamos, Senhor, independente de onde o nosso país há de trilhar, Senhor, nós acreditamos na Tua soberania, no Teu cuidado, Pai. Tu és o Deus que nos sustenta, Pai. Assim como sustentou a Tua igreja no decorrer dos séculos, e fez com que ela suportasse, Senhor, dias difíceis. Senhor, nós confiamos em Ti. Sabemos que a nossa vida está escondida em Cristo. Nós somos peregrinos, caminhando para uma terra distante, caminhando para o reino celestial. Por isso nós pedimos a Tua bênção e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Querido, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 4, vamos ler o verso 11. Aqui vamos adorar a Deus através de cânticos espirituais. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Assim diz a palavra de Deus, Apocalipse 4, versículo 11. Diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? É a declaração: Tu, Senhor, só Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Declare ao Senhor a Tua adoração, o Teu louvor. Honre a Ele com os teus lábios através da canção. Em nome de Jesus vamos adorar a Deus. Mais uma vez cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Convido a louvar esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, juntamente conosco nessa noite. Amém? Louvado seja o Seu nome. Yeah.
continuar nesse momento de adoração. Essa música fala sobre a fidelidade de Deus, quanto Deus é fiel a Ele mesmo, então Ele é fiel a nós, seus filhos, seus escolhidos. Então que possamos louvar essa música, entendendo que Deus é fiel a nós, Deus é fiel à tua vida. Ele não pode não ser fiel a você, porque Ele não pode não ser fiel a Ele mesmo. Então essa é a verdade sobre Deus. Sou nada sem ti, ó teu Senhor. Tudo sabe de mim, quando sombras
Glória a Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Não. Não estou vendo ninguém nesse chuveiro. Ninguém de visitante pela primeira vez. Peraí. Não, estou vendo aqui atrás de você. Primeira vez? Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Dá um abraço às crianças também aqui. Gabriela. Tudo convidado sua? Seu? Você convidou? É? Muito bom. Deus abençoe, tá bom? Um abraço no coração aí de vocês. Deus abençoe. As crianças ali para dentro também. E nós vamos orar, tá bom? Por esses visitantes. E também tem alguém que vai fazer aniversário esta semana. Está no tempo, está aqui. Vai fazer aniversário de hoje até o próximo sábado. Tem alguém fazendo aniversário? Não? Eu sei que o Cristiano fez dia 5, né, Cristiano? Ou não foi dia 5? Não foi você, não? Não foi outro Cristiano que está na agenda lá. Só dia 5 de abril, se quem quiser me dar presente. Mas tem alguém, e se estiver pelo canal também, você vai ser alcançado pela oração aí, a gente vai orar pela sua vida, tá bom? Você que está fazendo aniversário aí toda essa semana, eu sei que tem irmãos fazendo. Kevin está dia 11, não é isso? 10. Eu sei que a dona Edna está dia 9, né? Sei disso. A gente vai fazer diferente agora. Se a pessoa estiver aqui no tempo, vai chamar na frente para orar, mas nós vamos estar orando pelos aniversariantes de toda semana. Então, o pastor não vai ter. Se você está fazendo aniversário na semana, a gente vai estar orando com você. Cada semana, a gente vai estar orando pelos aniversariantes. Então, Deus abençoe a vida de cada um. Vamos ver alguém para orar aqui? Ivone, ora aí pela vida dos visitantes, agradecendo a Deus e pelos aniversariantes nesta semana. Amém, Jesus. Oremos. Querido Deus, eterno e bondoso Pai, diante, Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia, colocamos, meu Senhor, cada aniversariante desse mês na palma de Suas mãos. Que eles venham receber, Deus, a plenitude, a graça. E muito obrigada porque receberam a salvação em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor a cada dia afirma eles diante da Tua presença, para que eles não venham, Deus, se desviar, não ficar olhando para a esquerda nem para a direita, mas olhar somente para Ti, que é o alvo da salvação deles. Deus, em nome de Jesus, vem entregar também cada visitante, Deus, na palma de Suas mãos. Que o Senhor venha renovar o seu coração, a sua mente. Que saiam daqui, Deus, cada dia, não do jeito que entraram, mas transformado pelo seu poder. Amém. Cheio da Tua graça, cheio do Teu amor, cheio da Tua misericórdia. Porque carecemos, Deus, do Teu perdão, carecemos, Senhor, do Teu amor, carecemos da Tua graça. Em nome de Jesus. Toma cada visitante, Deus, na palma de Tuas mãos. Nós oramos nesse nome santo que é Jesus Cristo, o qual vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Você pode sentar e abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 3. A gente vai fazer aqui essa leitura desse texto, para nós participarmos agora desse momento no culto, que é a dedicação dos nossos bens, né? Dedicação dos nossos recursos por meio de ofertas ao Senhor. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Começa um casal abençoado ali, ó. Meus sobrinhos, sua esposa, sobrinho, José, Dedé, Davi. Deus abençoe, viu? Sejam bem-vindos. Abriu aí, Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. O que diz Salomão aí sobre a questão dos nossos bens, né, das nossas posses? Olha o que diz aí o texto. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Essa é uma orientação de Salomão. Uma coisa que Salomão pediu a Deus foi sabedoria, né?
Senhor, me dá sabedoria. Deus deu muita sabedoria a Salomão para ele entender tantos princípios da parte de Deus. Quando você pega o livro de Provérbios, é um livro de sabedoria e tem tantos princípios para a vida. Se você ler anualmente o livro de Provérbios, você vai se tornar uma pessoa muito mais sábia para lidar com as questões da vida. Questões do seu dinheiro, questões de relacionamento, questões profissionais, questões, às vezes, de lidar com a sociedade. Tudo tem no livro de Provérbios conselhos de sabedoria para saber viver. Dentro desses conselhos está a questão financeira, de como nós devemos tratar os nossos recursos. Eu sempre tenho ensinado à igreja aqui que o crente, ele adora a Deus com todo o ser dele e com tudo que ele tem. Não só com a voz, não só com a presença num culto de adoração, com a vida de santidade, mas também com aquilo que Deus tem feito chegar à mão dele. É isso que Salomão está dizendo aqui: honre o Senhor com os seus bens. O que são os seus bens? Tudo que você possui. Eu posso honrar a Deus com o meu carro, posso honrar a Deus com a minha casa, sabe? De diversas formas. É oferecendo uma carona para o irmão, é colocando o meu carro à disposição do reino, é abrindo a minha casa para que uma célula aconteça, uma reunião da igreja aconteça, para que um trabalho de evangelismo aconteça, sabe? Eu honro ao Senhor com tudo que eu tenho, tudo que Ele tem feito chegar até mim. E esse princípio fez parte da caminhada do povo de Israel. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros é uma orientação, um princípio que traz consigo uma promessa. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Quando a gente decide honrar a Deus com tudo que a gente é e tem, há uma recompensa da parte de Deus, e não porque nós estamos barganhando, mas porque é um princípio de fidelidade e honra a Deus. Eu sempre digo para os irmãos aqui: entregar a oferta, entregar o dízimo, é dizer que o dinheiro que você tem na sua carteira, o dinheiro que você tem na conta bancária, não é o seu Senhor. E você tem um Senhor acima de tudo isso. Um Senhor que é digno de ser honrado com o que você tem, porque tudo é dele, nada é nosso. Salmo 24 vai dizer isso, verso 1: toda a terra pertence ao Senhor, e todos os que nela habitam pertencem ao Senhor. Nada é nosso, tudo é de Deus. Nós somos apenas mordomos. Então que você possa nessa noite permitir que o Espírito Santo tome o teu coração e você possa honrar o Senhor com a sua oferta, com a entrega do seu dízimo. Geralmente é disponibilizado no canal Pix da igreja, que foi disponibilizado na pandemia, continua sendo um canal aí para você que às vezes não pode vir também fazer a sua oferta. Às vezes nós colocamos aqui. Se você quiser também, se levanta a mão, o diácono vai entregar o envelope para você. Nós vamos participar com toda a sabedoria, com toda a alegria, como diz Paulo, não constrangidos, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Vamos ficar de pé agora, para nós apresentarmos ao Senhor as nossas posses, as nossas rendas, de dedicação e honra a Ele. Se encherão, a minha casa será sempre
agradecido e consagrar aqui os dízimos e ofertas depositados no altar do Senhor. Oremos. Glorioso Deus, Pai eterno, mais uma vez queremos te agradecer por esse privilégio e oportunidade que nós temos de vir aqui, Pai, à frente, depositar nossos dízimos e as nossas ofertas. Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso. Obrigado, Senhor Deus, por cada vida que esteve aqui à frente. Que o Senhor continue abençoando, abrindo as portas, Deus, indo de encontro, Senhor Deus, tudo aquilo que teus filhos necessitam. Pai, toca no coração daqueles que não puderam vir por algum motivo, que numa próxima oportunidade eles também possam estar aqui à frente, depositando com alegria, sem pesar no seu coração, seus dízimos e suas ofertas. Pai, que esses dízimos e essas ofertas, ela seja tão somente usada para a honra e para a glória do teu santo nome. Pai, continua dando sabedoria, entendimento, fidelidade àqueles que ministram esses dízimos e essas ofertas, para que tudo venha, Pai, ser usado para que o teu nome seja glorificado. Pai, muito obrigado. Continue abençoando o teu povo, Senhor Deus, em tudo aquilo que eles necessitam e precisam. Que eles continuem confiando no Deus Todo-Poderoso, aquele que tem suprido as nossas necessidades. Pai, muito obrigado. Continua aqui conosco, continue e fale aos nossos corações. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Queria chamar as crianças aqui, as crianças que estão aí, para poderem descer para o culto, que lá elas vão participar, receber a palavra, né? Cheio de visitante hoje, todo mundo bonitinho, cabelinho na régua, cabelinho levado, todo mundo bem, né? Hoje quase que deu empate entre meninos e meninas, hein? Tem dia que está na desvantagem, hoje está quase empate. Vamos orar agora? Vamos orar aí. Vai orar, quando as crianças vão descer para ouvir a palavra, a gente intercede. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar a vida dessas crianças diante de Ti. O coração de cada uma delas, esse solo, Senhor, que vai receber a ministração da Tua palavra. Opera através dos professores, das tias que vão estar ministrando a Tua palavra ao coração desses pequeninos. Eles possam ser impactados pelo Evangelho, transformados pelo poder de Cristo, para serem discípulos do Senhor, para a glória de Deus. Nós oramos e agradecemos já em nome de Jesus. Amém. Vão lá sem correr. Você que aqui ficou no templo, com carinho, você abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Quanto a isso, eu vou pedir a Milena, que a Milena projete aqui na tela da televisão, se já estiver preparada aí, o tema da igreja para esse ano. Você que veio no culto do dia 31, culto da virada, a gente passou aqui para a igreja, temos falado e colocado o tema para esse ano, né? Esse é o tema aí que nós vamos mergulhar esse ano de 2023. É um tema bíblico, é uma chamada bíblica para a igreja, e nós vamos nos debruçar sobre esse tema, fazer discípulos, tá bom? Fazer discípulos. Vamos todos ler o texto que está ali, Mateus 28, verso 19 e 20.
Será que a gente pode ler juntos aí? Você pode me ajudar? Se você estiver enxergando, ainda não estou tão ruim assim, ainda consigo ver alguma coisa. Meio embaraçado, mas estou vendo. Não é meu olho não, o Cristiano me corrigiu, não estou tão ruim não, é a imagem da televisão que está meio embaçada mesmo. Pensei que era eu que estava muito ruim, mas não. Mas vamos lá, 1, 2, 3. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa é uma promessa e um chamado de Jesus para a igreja, na grande comissão, a comissão que ele deu para a igreja dele. Fazer discípulos. Fazer discípulo é o trabalho da igreja de Cristo. É o trabalho central, é o trabalho principal. A gente realiza tantos outros trabalhos que estão envolvidos nesse trabalho principal que é fazer discípulos. Se você evangeliza alguém, você está dentro do propósito que é fazer discípulos. Se você está celebrando com pessoas aqui no templo, você está dentro de um propósito maior. O culto também ele serve para compartilhar o evangelho e fazer também discípulos. Tudo que a gente realiza, uma célula que você faz na casa de alguém, um culto no lar, todo esse trabalho que a igreja realiza, orar pela nação, tudo está dentro do propósito maior e central que é fazer discípulos. Foi isso que Jesus delegou à sua igreja. E agora eu quero ler o texto que eu pedi para você abrir, que está lá em Mateus capítulo 4, do verso 18 ao verso 22. Eu já fiz menção aqui domingo pela manhã, na escola bíblica, sobre esse texto, mas eu quero ler novamente. E nós fazemos alguns apontamentos. Durante todo o ano a gente vai estar trazendo uma palavra, vez ou outra, na maioria das vezes, sobre essa questão do chamado da igreja para fazer discípulos. Eu quero ler com você aqui o início do ministério de Jesus. Mateus 4, versos 18 a 22. Todos acharam? Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então, eles no mesmo instante deixaram o barco e o seu pai e seguiram a Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por essa revelação bíblica através do ministério de Jesus Cristo registrado por Mateus. Obrigado, Deus. Fala o nosso coração, anima a nossa alma, nos coloca no centro da tua vontade pela pregação da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Quero fazer uma pergunta para você. O que não pode faltar para a igreja realizar o seu chamado? O que não pode faltar a uma igreja para ela realizar o chamado que ela recebeu de Deus? O que não pode faltar? Pensa aí, não precisa responder em voz alta não. O que não pode faltar para uma igreja realmente realizar o seu ministério na terra?
O que não pode faltar? Vou fazer algumas especulações aqui. Será que não pode faltar um banco confortável que você está sentado? Essa cadeira de cinema que você está sentado um dia, essa cadeira sabe que foi doada aí, a gente, com congregação lá atrás, conseguiu essa comprada, né, de um cinema aí. É confortável, não é? Já falei algumas vezes aqui que eu estou com intenção de trocar essa cadeira. Botar numa cadeira um pouquinho mais dura. Porque eu vejo que muita gente cochila na hora do sermão, porque a cadeira convida ao cochilo. Não é porque você está cansado, não, porque a cadeira convida. Você senta, ela te abraça bem, aí você. Aí a gente é tentado a. Aí tem que trocar essa cadeira, botar uma cadeira mais rígida um pouquinho. Mas estou brincando, não vai trocar por enquanto não. Mas será que para a gente realizar a missão a gente precisa de uma cadeira confortável? Será que para cumprir o chamado da igreja a gente precisa de uma igreja climatizada? Veja que eu não estou desprezando o que a gente tem, não. Estou querendo que a gente entenda qual é o propósito principal, o que nós precisamos realmente para que a missão da igreja se cumpra. Nesse texto está revelado o que é preciso, o que é mais importante para que a igreja possa realizar o chamado que ela recebeu. Jesus vai dizer isso para a gente aqui nessa passagem, porque é o início do ministério de Jesus. Se você pegar Mateus 4, voltar aqui um pouquinho antes no texto, no capítulo anterior, você vai ver aí no início do capítulo, né? Capítulo 4, a tentação de Jesus no deserto, né? Jesus foi batizado por João, recebeu o Espírito Santo lá no seu batismo, foi cheio ali, né? E foi para o deserto para ser tentado 40 dias por Satanás. Ele passa 40 dias sendo tentado e ele sai dessa tentação muito mais fortalecido, porque após a tentação, depois de ter sentido fome, ter sentido sede, mas ter resistido às tentações de Satanás, diz que no final da tentação os anjos vêm e servem Jesus. Agora tem um banquete para o Rei dos Reis. Está dando exemplo pela vida dele de passar pela tentação. Mas ali uma preparação para o que viria. Ele era 100% homem. Sua humanidade sentia as coisas. Mas ele se preparou ali. E agora ele está começando. Ele vem pregando o Evangelho. No início do texto ele vai dizer, um versículo anterior, que ele está pregando o Evangelho. E caminhando pela praia, ele vai começar a formar a igreja. Ele vai começar a formar o trabalho que vai ser continuado e vai atingir até a gente hoje. Você está aqui hoje, no ano 2023, pregando o Evangelho, servindo a Deus, porque aquilo que começou lá chegou até nós. Amém? O trabalho que começou com Jesus chegou até nós e atingiu todas as nações da terra e continua crescendo, mas ele teve um começo. E é muito importante você observar nesse texto como foi que começou o trabalho da igreja. Por isso nós estamos tratando desse tema esse ano: fazei discípulos. A igreja de Jesus, ela não começou com uma divulgação. Jesus já apareceu com algumas faixas. Olha, hoje à noite tem o culto de inauguração da minha igreja. Vão todos lá. Nesse lugar, nesse endereço, um grande culto de inauguração da igreja de Jesus. E vai estar pregando o maior dos pregadores, aquele que realiza milagres. Não foi assim que começou a igreja de Jesus. Não foi assim que Jesus deu início ao seu ministério, com grande divulgação, com um lugar preparado com ar-condicionado, com uma poltrona aconchegante para receber o povo. Não foi dessa forma que começou a igreja. Ela nasceu justamente do mesmo jeito que ele está convocando no final do ministério. Por isso ele tem autoridade para falar: ide e façam discípulos. A igreja de Jesus, ela começou com a formação de discípulos. Jesus está ali depois desse momento de tentação, pregando o Evangelho, e ele começa agora a agregar pessoas. Está caminhando à beira-mar da Galileia, à beira do mar da Galileia, ele vê
2 homens, 2 pescadores, já recolhendo as redes do barco, trabalharam, e ele vai chamá-los para deixarem de ser pescadores de peixes, a se tornarem pescadores de gente. E nós vamos vendo no desenrolar do texto o que acontece na vida desses homens. E se você for pegar a vida dos 12 discípulos, todos eles foram convocados a se tornarem discípulos, foram chamados. Jesus vai passar em determinado momento. Quem ele vê na coletoria de impostos? Levi. Está trabalhando, coletando impostos, está ali trabalhando para Roma, e Jesus fala assim: Levi, vem e me segue. Levi vai deixar a coletoria, o trabalho que está fazendo, e vai começar a seguir. E Jesus vai começar a igreja formando discípulos. A igreja começa com 2, depois avança para mais 2. Jesus está ali caminhando nesse propósito. Então, para você ter uma ideia, que a gente hoje, quando a gente fala em igreja, quando a gente fala em trabalho, ministério da igreja, muitos hoje colocam empecilho para que uma igreja caminhe, porque está faltando isso ou aquilo. E a pergunta que eu fiz para você no início: o que uma igreja precisa para cumprir o seu ministério? Você pode me responder agora? Será que com a explicação eu consegui clarear sua mente? O que a igreja precisa? Pode falar, Márcio. Discípulos. O que a igreja precisa para cumprir o ministério? Discípulos. Pode ter banco confortável, pode ter ar-condicionado, pode ter a igreja no melhor bairro da cidade, mas se não tiver discípulo, não tem igreja cumprindo o ministério. A igreja começa com discípulos. E é por isso que esse ano a gente vai trabalhar muito isso. Nós precisamos, em nome de Jesus, sermos constrangidos pelo amor de Cristo, a entender que nós temos um chamado, irmãos. Se você é cristão, se você confessou Jesus um dia na sua vida, se você no ato da sua conversão, você entregou completamente o seu coração a Cristo, você passou a ser seu discípulo. E isso é o que é o mais importante. Não é se eu sou um bom teólogo, se eu sou um bom pregador, se eu sou o melhor guitarrista da igreja, se eu sou o melhor vocalista da igreja. Tudo isso é fruto de eu ser um discípulo, porque um discípulo adora, um discípulo serve na igreja como diácono, um discípulo prega o evangelho, um discípulo vai visitar as pessoas. Tudo que eu sou hoje é fruto, na verdade, de quem eu me tornei ao entregar minha vida a Cristo. Um discípulo serve o tempo todo. Mas hoje, às vezes, as pessoas têm invertido. Têm, às vezes, até perdido a visão do que é mais importante. E aí tem pessoas hoje procurando igrejas pelo que a igreja pode oferecer, e não pelo que a igreja é. A igreja é para ser um corpo de discípulos que serve a Cristo através do dom que recebeu. É assim que Jesus começou a sua igreja. É o que diz o texto: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, e eles lavavam as redes, lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: venham comigo. Tem uma lição importante aqui, dentro do discipulado. Uma lição muito importante. Jesus não chamou os 2 irmãos porque eles estavam desocupados. Vou procurar nessa praia quem está sentado na cadeirinha, tomando sua água de coco. Esse eu vou chamar para ser meu discípulo. Jesus chamou pessoas que estavam trabalhando, tinham uma ocupação. Não foi? Pessoa que não tinha nada para fazer, para se tornarem discípulos de Cristo Jesus. Então, não pense que Deus vai procurar na igreja aquele que tem menos trabalho para fazer a obra. Talvez vai chamar as pessoas mais atarifadas. E aí entra o poder do Espírito Santo,
de entrar no teu coração e no meu coração, me conscientizar de quem eu sou. Porque se realmente eu entreguei minha vida a Cristo, eu não vou colocar o meu trabalho como desculpa, eu não vou colocar a minha família como desculpa, eu não vou colocar nada na frente do chamado que Ele me fez como discipulado. É isso que o texto me ensina. Estavam trabalhando, lançando as redes ao mar, e Jesus disse: ei, para com tudo, vem agora, e vocês vão passar a partir de hoje não mais pescar peixe, vocês vão pescar gente, vocês vão trabalhar com vidas. Querido, esse é o chamado para a igreja: trabalhar com vidas, trabalhar com almas. Nesse instante que nós estamos aqui adorando, nesse domingo, muitas almas estão indo para o inferno. Muitas almas estão desesperadas, precisando de uma palavra de resgate, precisando de uma palavra de salvação, precisando de uma palavra dizendo: olha, tem um caminho melhor, tem um caminho glorioso com Cristo. E às vezes estão andando do nosso lado. E nós precisamos entender o nosso chamado como igreja. O chamado de Jesus não foi para que aquelas pessoas se dirigissem à congregação mais próxima. Vem cá, vem comigo André, vem comigo Pedro, Simão Pedro, eu vou levar vocês, vou apresentar o pastor daquela igreja ali, para que vocês fiquem congregando e ali vocês possam se alimentar. Não, venham que eu tenho uma tarefa para vocês. A partir de hoje vocês vão trabalhar pescando pessoas, dizendo para as pessoas que vocês me conheceram, dizendo para as pessoas que vocês conheceram o amor de Deus. Querido, esse é o ministério de cada crente. Eu comecei o ano, continuo orando por nossa igreja, continuo orando pela Igreja Santíssima. Não quero nem olhar para as outras igrejas, estou olhando para a igreja que Deus me colocou como pastor. E a minha oração é: Senhor, incendeia o coração das ovelhas desse lugar, para que elas entendam que elas são discípulos teus e estão para cumprir um ministério. O coração precisa bater no ritmo: eu quero almas, eu quero almas, eu quero almas. Porque é assim que o coração de Deus bate. É assim que o coração de Cristo batia. Ele ia por todas as vizinhanças e lugares, pregando o evangelho do arrependimento, para que pessoas pudessem receber a salvação em Cristo Jesus. Fez muitos milagres, fez muitas curas, mas para que o povo pudesse crer, porque esse não foi, na verdade, o carro-chefe do ministério de Jesus. Foi fazer discípulos. E essa comissão Ele dá para nós. A primeira lição que a gente aprende: que Deus não chama ninguém que está desocupado. E isso acende um alerta para nós. Não fique pretendendo servir a Cristo e colocando desculpa nas coisas que você tem, que às vezes tomam o seu tempo hoje. Quantas coisas tomam o seu tempo nos dias de hoje? E algumas coisas tomam o tempo dignamente. O trabalho toma tempo de forma digna, porque a Bíblia ensina que todo homem tem que trabalhar. Para comer tem que trabalhar. Cuidar da família toma tempo? Toma tempo. E a Bíblia ensina que nós devemos colocar a família num lugar especial, num lugar de honra. Mas aprenda uma coisa: a Bíblia nunca vai ensinar você a colocar o teu trabalho acima do reino e colocar a tua família acima do teu chamado. A tua família está envolvida no teu chamado, o teu trabalho está envolvido no teu chamado, e aonde você está, você é um discípulo. Eu falei de manhã aqui, a primeira Jerusalém, né? Quando Jesus fala: preguem o evangelho em Jerusalém, Samaria, e por aí vai até os confins do mundo. A Jerusalém, a primeira Jerusalém é a tua casa. Você tem que ser um discípulo e um discipulador dentro de casa. Tem alguém aqui que tem parente que não crente dentro de casa e não se converteu ainda? Você tem parente na sua família que não se converteu dentro da sua casa? Pois é, ali está a primeira pessoa que você tem que ter os olhos para discipular, para pedir a Deus sabedoria para apresentar o evangelho e caminhar com ela.
para formar nela um discípulo de Cristo. Formar nela um discípulo de Cristo. Começa dentro da sua casa. Ide e fazei discípulos. Venham e se tornem pescadores de gente. Então a primeira lição que eu aprendo é isso. Jesus não chamou ninguém que era desocupado. Jesus não iniciou o ministério com pompa, com glamour, né? Nenhum carro de som foi anunciando nas ruas o culto, a celebração, nada. Não teve divulgação no Facebook, não tinha. Mas vamos dizer, qual era a divulgação da época, eu não sei. Mas não foi usado nada disso. Jesus foi pessoalmente, ó. Vamos lá. Vamos começar. Vamos caminhar comigo. Quero te apresentar um ministério, quero te apresentar a minha proposta. E a minha proposta começa aí. Vamos fazer discípulos. Vamos ensinar as pessoas. Ensinar a palavra. Ensinar o que diz o reino de Deus. Ensinar o que é amar a Deus. Ensinar o que é ser santo. Numa geração tão corrompida. Foi isso que Jesus fez. Para chamar pescadores simples para a inauguração do seu projeto, nós falamos aqui. Para chamar esses pescadores, Jesus não fez nenhum apelo no sentido de marketing, de coisas boas que iam acontecer na vida deles. Venham, que a vida de vocês vai mudar. Venham que vocês vão lucrar muito mais do que estão lucrando pescando peixe. Foi essa a proposta de Jesus. Olha, larga as redes aí lá do barco, vem que eu tenho uma proposta mais rentável para vocês. Não foi essa a proposta. Muito pelo contrário. Jesus vai convocar aqueles discípulos, aqueles pescadores, na verdade vai convocar com um desafio. Vai convocar a eles confrontando talvez até a posição deles. Porque o chamado aqui é: deixe o que está fazendo e siga. Na verdade aqui é uma exigência. Quer se tornar meu discípulo? Deixe o que você está fazendo e agora muda o curso da sua vida. Siga. Então, Jesus não chama ninguém desocupado e Jesus convoca nos fazendo uma exigência. Qual é a exigência que Jesus faz? Siga-me. Sigam-me. Não é para a gente seguir padrão, não é para a gente seguir normas, tão somente. É para seguir a Cristo. Sejam meus seguidores. Ele está exigindo isso. Sigam-me. Ninguém se torna discípulo se não seguir a Cristo. Você não vai ser discípulo no reino de Deus se você quiser me dar uma força. Se bem que eu nem uso, nem sei usar Instagram, não sei usar. Se tornando meu seguidor no Instagram, vou acrescentar no reino de Deus seguindo o pastor Robson. Não vou acrescentar nada. Eu nem uso, nem sei usar esse negócio. E hoje a gente segue um montão de gente. A gente coloca lá no status: estou seguindo você, estou seguindo você. E que pessoa influente, estou seguindo. Vou seguir porque é bom. Jesus fez uma exigência para aqueles pescadores: sigam. Sabe o que é seguir Jesus? É andar com Ele, andar para Ele, cogitando das coisas que Ele cogita, vivendo o que Ele semeou e ensinou. É realmente vivendo com um caráter transformado. Eu dei um exemplo aqui de manhã, né, na escola bíblica, sobre discipulado, como é que o discipulado está na nossa vida. Eu usei o exemplo, Cleide. Vinha eu e Cleide hoje de manhã, hoje falei para algumas pessoas que estavam aqui na escola bíblica. Vínhamos de carro na Cesário de Melo, e de repente a gente depara do lado de cada estrada com um pai e um filho, com um carro parado na estrada, com a mala aberta, fazendo o quê? Tirando da mala um montão de entulho, jogando na beira da estrada. Agora não é nem mais carroceiro, não pode botar a mala ainda, bota o entulho na mala, abre a mala na beira da estrada e pega a pá e jogando ali, na beira da estrada.
Aí na hora a gente vê na nossa mente, olha ali discipulado. Porque aquele pai está ensinando aquele filho com a sua atitude, que é a coisa mais normal do mundo, você tirar um entulho da frente da sua casa e jogar no meio da estrada. Os 12 homens que andaram com Jesus puderam ver a atitude de Jesus, a prática dele de vida com as pessoas, como ele se relacionava, como ele pregava, como ele se dedicava à obra. Um discípulo se faz com o ensino da palavra, mas com as nossas atitudes também, como nós servimos a Deus. Por isso que eu falo que discipulado é andar com Jesus e entender como ele vive. Quem já leu aquele livro, Os Meus Passos, o que faria Jesus? Tem até um filme sobre isso. Os meus passos, o que faria Jesus? É olhar Jesus como referencial para tudo que a gente faz. Isso é ser discípulo. E há um convite, uma exigência: siga-me. Lá em Lucas 9, 23, Jesus fala novamente aos seus discípulos sobre essa questão de seguir a ele. Ele vai dizer: se alguém, Jesus dizia a todos, não só aos discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Você vê que para se tornar discípulo existe uma exigência: negar a sua própria vontade, negar as preferências da nossa carne. Às vezes a gente é tentado, a trocar as coisas que agradam a Deus pelas coisas que agradam a nossa vida, a nossa carne. Quantas vezes a gente não é tentado num domingo de sol, ao invés de ir para a casa do Senhor no domingo do Senhor, a gente ir para a praia? A gente é tentado isso. Falo com você por mim mesmo. Eu que gosto tanto de praia, eu sou tentado. Domingo de verão ir para a praia em vez de ir para a casa do Senhor. Mas é na casa do Senhor que eu sou lapidado, que eu aprendo, que eu estou acrescentando na minha vida de discípulo para poder dar para alguém, enchendo do que é bom para transbordar sobre a vida do outro. Quantas vezes a gente é tentado na nossa carne, a gente a ficar na comodidade, ou a gente pagar o preço de negar a nossa carne, os nossos desejos para fazer a vontade do Pai. Eu não vou, na verdade, falar para aquela pessoa, porque eu não gosto daquela pessoa, não quero nem papo com ela. Mas Deus colocou essa pessoa na sua vida, e aí? Você vai negar a você mesmo, ou você vai dizer: não, quero nem contato, estou nem aí, vou seguir no meu caminho? Seguir a Jesus é negar a si mesmo. É esse o convite para ser discípulo. É esse o convite para esses pescadores. Num outro contexto você vai entender que Jesus fala a dois, fala a André e Simão, depois vai convidar os outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, e João. Esses dois não estavam lançando a rede, mas o texto diz que eles estavam costurando as redes. Por quê? Haviam lançado a rede, trabalhado, e viram que a rede se rompeu. Vamos consertar, porque daqui a pouco tem mais trabalho para a gente. A gente vai ter que voltar para o mar. E eles estão na companhia de quem? Diz o texto: do seu pai. Os dois irmãos estão na companhia do pai. Jesus chega para esses dois e faz o mesmo convite: venham e passem a me seguir. A proposta é a mesma: fazer deles pescadores de gente. O que acontece na segunda chamada desses outros dois discípulos? Eles não só deixam o que estão fazendo, mas o que eles deixam? O pai, família. Sabe? Para você entender que família não está acima. Não é que você não vai riscar sua família do mapa, não é isso que eu estou dizendo. Mas a tua família está dentro de um propósito, do chamado de Deus. Ela não está acima do propósito. Quando a gente coloca tudo acima, a gente não cumpre o chamado, nem dentro da nossa casa. Mas quando o propósito do chamado para ser discípulo está acima de tudo, a nossa família vai cooperar para isso. E eles deixam o seu pai, talvez tinham uma sociedade com o pai, e agora se tornam sócios de Jesus para o grande entendimento da pregação do Evangelho.
Eles se tornaram sócios, discípulos ou participantes do maior empreendimento que o mundo precisou e precisa, que é a pregação do Evangelho. Tantas vidas foram resgatadas porque homens aceitaram a proposta de Jesus. Vem, vamos trabalhar com vidas. E esse Evangelho vai explodir no mundo todo. Vai chegar a tantos que eram, na verdade, difícil a gente imaginar que chegaria. Vai causar rebuliço em muitos países, porque homens estão aceitando o chamado de se tornarem discípulos de Cristo e de segui-lo. Você está disposto a seguir a Cristo? Está disposto? Eu falava de manhã aqui, Deus não nos chamou para sermos simplesmente crentes. Simplesmente crentes. Não, pastor, eu sou simplesmente crente. Eu creio em tudo, confesso tudo e assino embaixo tudo. Não, não é só para isso. Para você ser crente, crer. É para você fazer parte do ministério que Ele inaugurou com a sua vida. Todo aquele que crê, confessa. Todo aquele que crê, prega. Todo aquele que crê, discipula. Todo aquele que crê, segue a Cristo, os seus passos, dia a dia. Amém? Amém. Tem discípulo aqui? Amém. Amém. Coisa animada não fala. Tem, pastor. Tem, pastor. Claro que tem discípulo. Amém. Como é que não tem? Está brincando comigo, pastor? Marca essa bola no peito aí, irmão. É exigência. Marca a bola no peito e vamos lá. Domina isso aí. Vamos pro gol, cara. Não tem negócio de retroceder, não. Jesus e Deus, né, que é o dono de tudo, não se alegra com os que retrocedem. Não se alegra com os que retrocedem na caminhada. Nosso caminho é para frente, olhando para o autor e consumador da fé, como diz Paulo, para o prêmio da soberana vocação, e a gente caminhar. Então, querido, discipulado, vida de discípulo não é para quem está à toa. Vida de discípulo é para entender que existe uma exigência para nós, que é seguir a Cristo. E isso vai confrontar as tuas vontades. Seguir a Cristo confronta a vontade do coração perverso do ser humano, que naturalmente não quer fazer. Naturalmente a gente não quer seguir. Naturalmente a gente não quer se render. Naturalmente a gente não quer se humilhar. Naturalmente a gente não quer ceder aquilo que é melhor para o nosso corpo. Mas a exigência é essa: deixa e me segue. E nós precisamos ouvir isso, irmãos. Tudo que nós fazemos, na igreja, em casa, precisa estar sendo entendido como estando dentro do propósito maior, que é ser isso. Na ótica de Jesus, na visão de Jesus, só precisava de uma coisa para começar. Na visão de Jesus, só precisava de uma coisa para começar o ministério. Justamente, discípulos. Jesus está muito... Eu não estou dizendo que isso aqui não é importante, tá, irmãos? Veja bem, o pastor não está dizendo que ter um templo, hoje nós temos necessidade de ter um templo, ter um lugar de adoração, como lá também tinha, o templo de Jerusalém. Mas isso não é o essencial. O que é essencial para a obra? Discípulos. É o que eu falei no início. Nós podemos ter uma boa casa, um bom templo, cheio de pessoas que apenas estão frequentando e não cumprindo a sua missão. Então esse ano a palavra que vai vir ao meu coração e ao teu coração é uma palavra de chamado. Ide e fazei discípulos. Sigam-me. Está disposto a renunciar? Está disposto a me colocar em primeiro lugar? Quando a gente está servindo a Deus hoje dentro da igreja, nós precisamos nos colocar nessa visão. Você está fazendo o que está fazendo porque você se tornou um discípulo. A Milena vem todo domingo aqui para montar a transmissão do culto,
não é simplesmente porque o pastor chamou ela para fazer parte do ministério de mídia da igreja. É porque ela entende que ela é uma discípula. E como discípula ela serve a Cristo. Porque serve a Cristo, ela usa o seu dom e o seu entendimento para a propagação do Evangelho. Eu canto no ministério de louvor, mas não é só porque eu tenho a voz bonita e porque foi, na verdade, alguém me convidou para fazer parte do louvor da igreja. Não, eu faço parte do louvor da igreja. Primeiro, porque eu sou discípulo. E se eu tenho dom, todo o meu dom é para serviço do reino de Deus, para que, através da minha vida, outras vidas sejam também transformadas. E a gente não pode parar nisso. Eu sou do louvor, eu sou diácono, e é só isso que eu vim fazer. Não, querido. Você é discípulo. Você tem que pensar nisso. Você precisa caminhar esse ano, permitindo que o Espírito Santo martele no teu coração isso. Eu preciso formar Cristo em alguém. Eu preciso formar Cristo em alguém. Me dá uma pessoa. Você já começou a orar dentro do culto da virada? Já começou a pedir a Deus? Senhor, me dá uma vida. Me dá alguém para eu discipular. Me dá alguém para que o Evangelho, através daquele compartilhar, seja formado ali Cristo, naquela pessoa. E eu possa, Senhor, ver o céu em festa por um pecador que se arrepende. Porque a Bíblia diz que é a festa do céu. Se há festa no céu, o meu coração tem que se alegrar na pregação. O meu coração tem que se alegrar no discipulado. Sabe, irmãos? É desse jeito que Deus está chamando a igreja. E é assim que nós queremos mergulhar esse ano. Nós vamos agora em fevereiro começar um curso sobre discipulado. Vamos trabalhar com a liderança da igreja e com todos os irmãos da igreja vão ser atingidos. Mas nosso desejo, o desejo que Deus está colocando no nosso coração, é ver cada crente da igreja comprometido com uma pessoa, onde ele esteja marcando, discipulando, conversando. E não permita que Satanás coloque na sua mente agora, nesse momento: isso não é para mim, pastor, porque eu tenho vergonha. Isso não é para mim, pastor, porque eu não tenho muito estudo, eu não tenho muito conhecimento. Ele chamou pescadores, irmão. Não chamou ninguém que estava fazendo um curso de teologia na faculdade. Pessoas simples estavam pescando. Receberam o Evangelho e compartilharam o Evangelho. Depois que Jesus partiu, um deles, que era Pedro, na sua primeira pregação, lá em Atos, 3.000 almas são convertidas ao Evangelho, pela ação do Espírito Santo, não pela eloquência de Pedro, não é por isso não, mas porque Pedro entendeu o chamado dele: eu preciso pregar, eu preciso fazer discípulo. É na ação do Espírito Santo, irmãos. Quando os discípulos, eu falei aqui no final do ano, quando os discípulos estavam trancados dentro da casa, depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou, mas os discípulos estavam trancados dentro da casa com medo dos judeus, diz que Jesus vem e se coloca no meio deles e sopra sobre eles o Espírito Santo. Nós somos chamados para ser discípulos e somos capacitados para sermos discípulos. Jesus não forma nenhum discípulo sem dar capacitação que venha do alto. Não é da nossa eloquência, não é do meu. Então, nesse ano você está sendo chamado. Não coloque desculpa. Pastor, não é minha praia não. Eu acho que esse negócio de discipulado aí é mais para algumas pessoas que até escreveram livros. Tem tanto livro de discipulado. Você está vendo que Jesus começou a igreja com discípulos. É a maior evidência que você pode ver. Não foi com multidão não, foi com 2, 4, daqui a pouco mais 2, até formar o colégio apostólico dos 12. Foi as pessoas que ele teve maior contato. Ele ministrou sobre muitas pessoas, mas os mais próximos é dos 12, onde ele estava ensinando o tempo todo, ministrando, como é que tem que ser, como é que tem que fazer. Vamos lá, gera o evangelho de outro, compartilha esse evangelho com o outro.
E João e o irmão dele estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, não, peraí, Jesus, deixa eu ver se esse negócio é bom mesmo. Não, peraí, Jesus, tu nem me conhece direito. Não, peraí, Jesus, deixa eu aprontar alguma coisa aqui. Não, deixa eu me preparar melhor, Jesus. No mesmo instante, deixaram tudo e o seu pai e o seguiram. É um chamado que não é para depois. A preparação, Deus vai dar. Mas a todo que já confessou Jesus como Senhor, está dentro do chamado de Cristo. Salvo aqueles que ainda não entregaram sua vida a Cristo. Aí, eles precisam ser evangelizados pela igreja, para serem discipulados, se tornarem discípulos, para discipular outros. Mas fora isso, se você já entregou a vida a Cristo, meu irmão, tu já está dentro da convocação. Essa ordem é para você e para mim. Ide e fazei discípulo. Amém? Amém. Deus é bom? Amém. É bom. Deus é muito bom. Acho que você que está um pouco desanimado. Deus é bom. Deus é bom, Deus. Ele vai te capacitar para você nesse ano mergulhar nisso aí. Glória a Deus. Nós queremos ver o reino de Deus expandir. Nós queremos ver o nosso bairro ser impactado pelo Evangelho. Né? Às vezes a gente ora muito por Santíssimo, a gente ora muito pelo Brasil, mas a gente precisa olhar para nós e dizer: o que eu estou fazendo pelo meu bairro? O que eu estou fazendo pelo Brasil? Será que eu estou formando discípulos de Cristo no Brasil? No meu bairro? Na minha casa? Será que eu estou vivendo como um verdadeiro discípulo de Cristo? Se eu não estiver, preciso ter muita humildade para pedir a Deus perdão. Perdão porque eu tenho negado o teu chamado. Me ajuda a ouvir a tua voz, me colocar no rumo da tua vontade. Até agora, meu mestre, eu tenho andado fora daquilo que é a tua vontade. Eu quero agora ser colocado no rumo da tua vontade. Mexe com a minha vida aí. Estou disposto. Mexe comigo, estou disposto. É o primeiro passo que a gente tem que começar. Se a gente identificar que a gente não está vivendo como um discípulo de Cristo, e Ele tem todo o interesse que você seja, Ele vai te ajudar a isso. E Deus nos abençoe. Ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ordenado. Percebe que Jesus é claro até no que ele tem que ensinar? Jesus deixa claro até o que ele tem que ensinar. Ensinamos a guardar o que eu tenho ordenado. Jesus nos fala assim: ensina essas pessoas o caminho da prosperidade, ensina essas pessoas, o caminho da bênção material, como eles podem se tornar ricos. Falando de rico, compareceu um jovem rico diante de Jesus. Talvez o desejo dele é se tornar seguidor de Jesus. Jesus aliviou para ele: como eu posso herdar o reino de Deus? Se tornar um discípulo, porque o discípulo vai herdar o reino de Deus. O discípulo vai para o céu. Aí aquele jovem rico chega para Jesus: como é que eu posso? Conhece as Escrituras? Conheço. Eu tiro 10 nessa matéria. Conheço toda a Bíblia, todo o Pentateuco. Conheço ali aquilo que está escrito nos rolos. Fui ensinado desde pequeno. Que bom. Foi aprovado nisso. Mas deixa eu afunilar para você, filho. Quer se tornar meu discípulo? Quer me seguir? Ter vida eterna? Vá. Vende tudo que você tem. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue. E vem e segue. Na mesma hora, ficou murchinho. Ficou murchinho. E aí, saiu triste.
porque não queria renunciar, deixar o que ele tinha para seguir o Mestre. Jesus está te chamando hoje, meu irmão, para ser um discípulo no reino dele. O mundo precisa de discípulos de Cristo. Muito mais do que nós temos, às vezes, muitas igrejas lotadas de crentes, mas às vezes poucos são discípulos, verdadeiramente. Que Deus nos abençoe, que Deus incendeie o teu coração como está incendiando o meu coração, que esse fogo passe pelo teu coração e nós comecemos a respirar no ritmo de Deus. Eu quero almas. Eu quero almas. A gente falou que de manhã a gente está dando esse exemplo aqui, porque foi algo recente, né? Que aconteceu com a gente aqui. Essa semana a gente perdeu a nossa... Perdeu não, né? A gente deixou de ter conosco a nossa irmãzinha Sofia. Está na glória com o Pai. Está lá com o Senhor. E a gente está dando testemunho dela lá no hospital nas últimas horas que ela teve de vida, né? E esse testemunho serve para alimentar a nossa fé como discípulo. Às vezes você via de repente uma Sofia aqui, quietinha na dela, mas era uma mulher de oração, uma mulher que na sua simplicidade também compartilhava o Evangelho. E ela deu esse testemunho lá na hora, né, da sua morte. Teve uma parada cardíaca na madrugada. Os enfermeiros, os médicos lá conseguiram ressuscitar ela, reanimar, estabilizar a vida dela, a saúde dela, para ela voltar a dormir. Voltou a dormir. Quando foi de manhã cedinho, levantou, foi elétrica, pediu para levantar, né? Justificando, eu quero levantar. Já estou muito tempo aqui na cama, deitado. Não estou aguentando mais ficar deitado aqui na cama. Quero levantar. E aí, nesse ímpeto de pedir para levantar, ela pediu: eu quero orar pela vida das pessoas que estão de plantão aqui. E a enfermeira falou: ô vovó, pode orar para a gente. E a dona Sofia fez uma oração lá. Os plantonistas estavam cuidando dela. Fez a oração e falou: agora eu vou deitar novamente. Deitou para não levantar mais. Jesus salvou. Mas até na hora do seu momento, talvez, estava compartilhando a igreja, né? Ela podia estar ali reclamando, estar dentro daquele hospital, reclamando de tudo, mas o Espírito Santo trouxe a consciência de quem ela é. É uma discípula de Cristo, está ali dentro. Então, vou orar pelos plantonistas. Quiçá essa oração já não está produzindo fruto na vida de alguém, mas está ali, irmão. Eu e você somos assim chamados. Precisamos entender e cumprir o nosso chamado. Deus está conosco, Deus nos chamou e Ele vai nos capacitar todos os dias, mas que sejamos disponíveis. Que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus. Tá bom? Deixa eu dar alguns avisos aqui antes de eu orar aqui, antes de fazer a oração final. Essa semana, quarta-feira, irmão, quarta-feira tem oração pelo aplicativo aí do Zap. Quem quiser participar já pode entrar em contato com a Ivone. Aqueles que já participam aí com ela, estejam lá, né, orando, intercedendo. Quinta-feira, nós temos às 18 horas oração dirigida aqui pela SAF, né, para as mulheres. Então, oração às 18 horas e às 19h30, culto de doutrina, adoração, louvor a Deus. Às 19h30. Essa é a dinâmica da igreja, tá bom? O trabalho dos jovens ainda não voltou, não é isso? Tá num... Deu stop por enquanto para o pessoal. Semana que vem volta. Então semana que vem volta aí conectados, tá? Trabalho de encontro dos jovens durante a semana aí. Domingo, 8 horas da manhã, oração. 9 horas, edificação e a escola bíblica, né? Edificação, louvor e a escola bíblica em seguida, tá?
Dia 21, para todos os professores da escola bíblica, reunião com o pastor e com a superintendência da escola bíblica. Ou 21 não sei como eu mandei 21 na cabeça. Dia 22, que é domingo. Após o término da escola bíblica, a gente vai ter uma reunião com os professores. Tá bom? Dia 21 é Isso, 21 é sábado, terceiro sábado, a reunião com todos os líderes para a confecção da agenda do ano de 2023. Todos os líderes do ministério, dia 21, às 17 horas, aqui na igreja, para a gente realizar a agenda da igreja, colocar os trabalhos aí nas suas tablets, podemos fazer a agenda da igreja. Praticamente é isso. Assim, os pais dos adolescentes, pais e responsáveis pelos adolescentes permanecerem aqui. Ó, vou falar aqui de cabeça, se eu esquecer, você me lembra, tá? Evelyn e Vitor Hugo, Juliana Robson, estão ali, mais Flávia e Elivelton, mais quem? Carlos Marques e Adriana. Esses que eu falei, permanecem depois que a gente orar aqui. Tem uma palavra rápida aí do pessoal que está responsável pelo trabalho com os adolescentes. A gente não vai chamar aqui Marcos e Edna, que já tem também adolescente, porque eles por enquanto estão lá, esse ano ainda lá em Belém do Pará, não vão estar com a gente aqui frequentando, mas quando eles voltarem, já sabem que vão ser chamados para estar envolvendo aí os filhos também no trabalho da igreja, né? Então, você fica depois aí do culto, tá bom? Um pouquinho, não vai demorar muito, 10 minutinhos, coisa rápida, tá bom? Vamos ficar de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Sim, Juliana, cadê a Juliana? Vem cá. A gente vai orar pela Juliana. A Juliana, quinta-feira, né, Juliana? Vai estar viajando para Florianópolis. O que ela vai fazer em Florianópolis? Participar de uma escola de adoração, tá? Escola de adoração. A igreja gostaria muito de ter recursos para enviar o maior número de pessoas que fazem parte da adoração, dos ministérios, para fazerem cursos, fazerem escolas, se capacitando dentro da área que a pessoa está ocupando na igreja. Quem sabe, né? Em breve Deus nos conceda isso. Mas ela vai estar indo para trazer uma bagagem aí para o ministério de louvor, para a área de adoração da igreja. É algo que Deus colocou no coração dela, que ela chamou a igreja e a gente está com ela aí para que a gente possa melhorar cada vez mais para o Senhor. Apresentar uma adoração cada vez mais de excelência para Deus, né? Então ela vai estar viajando na quinta-feira, vai estar passando um tempo lá, que você possa orar pela Juliana, por essa escola de adoração, para que a gente veja o mover de Deus cada vez mais na vida dos nossos irmãos. Tá bom? Você que esteve conosco visitando a gente, foi muito bom ter você. Recebe o nosso abraço, o nosso carinho. Você volte outras vezes, esteja conosco. É sempre um prazer receber você. Tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai eterno, nós queremos te dar graças por esse tempo tão qualitativo que nós tivemos aqui, onde estivemos servindo a Ti através do culto, celebrando o Senhor com a nossa vida, adorando, orando, recebendo a ministração da Tua palavra. Senhor, muito obrigado pelo culto que nós podemos prestar a Ti, porque mesmo sendo nós, Senhor, imperfeitos, Tu nos concede o privilégio pela ação poderosa do Espírito Santo, que nos santifica, que nos lapida, que nos trata, nos colocar pela justificação em Cristo Jesus em condição de comparecer diante de Ti. Amém. E prestarmos culto, adoração a Ti. Obrigado por cada irmão que esteve conosco, pelos visitantes, e abençoe cada um, Senhor. Eu quero colocar a vida da Juliana diante do Senhor, que na quinta-feira estará realizando essa viagem, estará indo lá, Senhor, para Florianópolis, participando dessa escola de adoração. Senhor, Tu já preparou todas as coisas. Amém. Conduz a Tua filha no trajeto de ida, no trajeto de volta. Amém. Guarda a Tua filha junto com todos os irmãos que estão indo para lá, para poder se aprimorar, receber mais, se encher,
poder se capacitar cada dia mais para servir na tua obra. Amém. Senhor, usa a tua filha, que o coração dela esteja aberto, que ela, tudo que vai receber, ela possa receber com alegria, Aleluia. sabendo que o Senhor está proporcionando esse tempo para ela. Amém. Então abençoa ela, a sua casa, a sua família, e que o nosso coração descanse em Ti, na certeza da Tua vontade. Amém. Peço uma semana de bênção para todos os irmãos, debaixo da Tua poderosa mão, em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Recebe a bênção, querido. Que a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, que as consolações, virtudes, que o poder e a companhia do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, com cada filho de Deus aqui em Santíssimo e com todos os que estão espalhados sobre a face dessa terra, não só hoje, mas todos os dias, até a volta de Cristo para a glória de Deus. Amém. Vá na paz, um abraço no teu coração. Ligou para eu falar com o pastor.